Eu quero comentar esse caso do professor Tassos Licurgo, do pastor Tassos, mas não na condição de deputada, na condição de alguém que viveu na pele a mesma coisa que ele, o peso da máquina de moer reputações da esquerda acadêmica. Quando eu li o que está acontecendo com ele, vou colocar o arroba dele aqui para você seguir, ele que é pastor e professor universitário, e agora pedem a expulsão dele da UFRN, imediatamente eu senti como se fosse um déjà vu. Há 11 anos, na UDESC, eu vivi o meu próprio calvário, porque não me curvei à cartilha feminista, ao programa esquerdista universitário por professar a minha fé. A justificativa de muitos naquela época, quando eu fui perseguida, é porque meu currículo era pobre, porque eu era burra, porque eu era incompetente, porque eu era conspiracionista, porque um monte de coisa. Mas hoje, a história está se repetindo com um homem de currículo impecável. O que demonstra que, na verdade, a preocupação com a ciência, com um bom desempenho acadêmico, com um bom currículo, com a pesquisa científica, nunca foi o motor da esquerda, nunca foi, não tem nada a ver com que a esquerda se importa ou não, o motivo pelo qual eles nos perseguem. Veja a gravidade disso. A gente está falando do professor Tassos, um homem que tem mestrado, doutorado e pós-doutorado. Alguém que alcançou essa cadeira universitária de professor titular por mérito. Mas para a militância hoje, militância que sequestrou as nossas universidades, o diploma não vale nada. Se você tiver valores milenares, tradicionais, se você tiver uma religião, os teus méritos acadêmicos não valem nada. Essa é a democracia, mais uma vez, né? A democracia deles, que termina onde começa o direito à liberdade de pensamento e de crença do conservador. Eles pedem, então, a expulsão de um acadêmico que é brilhante por um único motivo, porque é cristão. Aliás, também um outro motivo, porque ele tem coragem de confrontar ditaduras, pensamentos autoritários, ideologias totalitárias que defendem ditaduras e que são contra valores fundamentais para ele e para boa parte dos brasileiros. Se ele estivesse incentivando o uso de drogas, libertinagem, eventos ridículos como xereca satânica, se ele estivesse incentivando bruxaria, por exemplo, nada aconteceria, estaria sendo aplaudido, na verdade. Mas, como ele é um pastor, um apologista, né, um apologeta, então ele vira alvo de todo tipo de perseguição. Em 2013, antes de existir, a Dilma estava no poder, não existia ainda perspectiva de um candidato como Bolsonaro. Vocês sabem tudo que eu passei, está aqui nesse livro, capítulo 2 desse livro aqui. Eu fui perseguida na universidade por uma professora universitária pelos colegas, pelo departamento. Fui perseguida, mas não me calei. Fui a primeira pessoa que eu tenho consciência, que eu soube, que eu sei, que processou uma professora por perseguição política e ideológica religiosa. E naquela época, em 2013 até 2016, a sentença só saiu em 2018. Todo esse tempo, eu basicamente amarguei sozinha, tive o apoio do Dr. Miguel Najib, do Escola Sem Partido, mas fora isso, basicamente amarguei sozinha isso. E eles achavam que iriam me destruir. Mas, na verdade, foi essa perseguição que me trouxe até aqui, que me tornou hoje deputada. Mas o ponto é, isso que o professor Tassos Licurgo está passando agora, para mim, é o assunto mais relevante do Brasil nos últimos 20 anos. É por isso que eu me elegi com essa pauta, por isso que essa é a minha pauta. Neste livro aqui que eu lancei recentemente, A Hidra Feminista, eu conto o que acontece com o professor Tassos Licurgo. Eu sugiro que, se você não conhece ainda a Hidra Feminista, pesquise, compre, leia, enfim. Nesse livro nós mapeamos a estratégia de domínio da esquerda, como que a esquerda começa, antes de apresentar um projeto de lei, até a aprovação desse projeto de lei. Projetos de lei absurdos, baseados em mentiras completas, né? Em casos completamente mentirosos, em fake news absurdas, como foi, por exemplo, a aprovação da lei Mari Ferrer, como é, por exemplo, o caso de algumas leis feministas que tramitam e que foram aprovadas, como Maria da Penha vai à escola, entre, sei lá, dezenas de projetos de lei, dezenas de ideias. Tá? A gente documentou tudo aqui. Qual é a estratégia de domínio da esquerda? Por que nós elegemos um presidente, elegemos deputados, elegemos senadores? Não importa quem nós elejamos. Essa pessoa não consegue exercer poder real. Ela pode ter capital eleitoral, ela tem pessoas que votam nela, que vão às ruas, fazem manifestações, mas nenhum líder consegue exercer poder de direita hoje, consegue exercer poder real. O que é poder real? Poder é um verbo, é poder alguma coisa, é executar algo.
quando a gente fala do poder executivo, quando a gente fala do poder político, existe um poder que existe do discurso, de debater ideias, que é exercido pelos deputados estaduais, como é o meu caso, federais. Mas existe também o poder de executar, que é absolutamente determinante. E este poder de executar, nós como direita não exercemos. Nunca exercemos, nem quando o presidente Bolsonaro estava no poder. Por que nós como direita não exercemos? Porque eles têm o domínio cultural e isso começa pelas universidades. Isso que o professor Tassos está passando, que está cada dia mais grave. Quando eu fui perseguida em 2013 era um absurdo. Eu estava muito sozinha, no meu processo de dezenas de entidades ajudando a professora contra uma menina pobre do interior, que era o meu caso. Foi um absurdo. Hoje existem muito mais pensadores, livros de direita, tá um pouco melhor. Mas a perseguição dentro do ambiente acadêmico é pior. Ou seja, nós ganhamos terreno político, nós ganhamos eleitores, nós elegemos pessoas, mas dentro da universidade a coisa tá pior do que estava na minha época. E aqui nós temos um capítulo inteiro sobre isso, ó. O eixo universitário. Então você que é assessor, você que é político, vereador, deputado, você que quer ser candidato a qualquer coisa, você que se importa com política, você tem que ler esse daqui, porque esse aqui é um inventário de 7 anos de trabalho político muito sério que nós fazemos aqui em Santa Catarina e nós mapeamos, documentamos, procuramos a visão bibliográfica para explicar por que o Brasil está desse jeito, tá? Então vamos lá. A primeira cabeça da hidra, desse monstro que tem várias cabeças, é então o eixo universitário, onde opera-se a construção de narrativas, a produção de lastro científico por meio dos cursos de licenciatura, também se dá o treinamento para a prática de doutrinação política nas escolas em todos os níveis. Então, desde a universidade até o nível escolar. O material elaborado e consagrado no meio acadêmico produz a única alternativa histórica, a única narrativa permitida para mulheres, colonização, negros, seja lá o que for. Esse conteúdo sai das universidades para as escolas, para a sociedade, por meio de militância que atua no funcionalismo público e nos postos decisivos da burocracia. Página 19. Esses agentes do primeiro eixo são exclusivamente professores, pesquisadores e editores de revistas científicas e livros. Os pesquisadores eternizam em dissertações, teses, artigos as únicas versões aceitas pela academia. Os orientadores articulam financiamento do dinheiro público apenas para teses e dissertações que estejam de acordo com o sistema de retroalimentação de esquerda. Eles não orientam trabalhos divergentes, eles impedem o avanço de pesquisadores independentes, que é o caso do professor Tassos, e perseguem tentativas de resistência à esquerda, que também é o caso do professor Tassos. E aí, por fim, os editores selecionam o que será publicado. Juntos, esses 3 elementos dominam a produção supostamente intelectual e científica do nosso país. E aqui eu trago, a partir da página 18, inúmeros dados do mundo e do Brasil comprovando a hegemonia da esquerda nas universidades. Para comprovar o número que todos nós já sabemos, vale a pena observar alguns padrões de comportamento dos professores em diversos países. Numa pesquisa informal realizada na UCLA, em Los Angeles, em 2000, foi identificado que o Al Gore, que era o candidato de esquerda, tinha 71% dos votos de todo mundo, somando funcionários, alunos e tal. E o Bush, de direita, né, nem sou defensora do Bush, mas o Bush tinha 20%. Quanto aos professores, 84 votavam na esquerda e apenas 9 votavam no Bush. Isso em 2000. Também, o que acontece na UCLA também acontece, estou tentando resumir aqui, tá, pessoal? Também acontece em outros países, como, por exemplo, universidades do Colorado. 68 professores de ciências políticas das universidades lá do Colorado, da Universidade do Colorado, foram pesquisados e tal, questionados, e desses 68 professores, 45 são oficialmente de esquerda, filiados a partido de esquerda ou atuam na esquerda, e apenas 9 de 68 são ou republicanos ou conservadores. A mesma coisa aconteceu com um professor de Harvard, aqui tem alguns relatos, alguns casos, fala sobre como a Unesco publicou um relatório de professores brasileiros que comprova o mesmo cenário. Segundo o relatório da Unesco em 2004, mais da metade dos professores discordava da necessidade de exercer a sua profissão com neutralidade. Então os professores acham que tem que fazer atuação política, e aqui nesse relatório da Unesco também fala que 75% dos nossos professores se assumiram oficialmente como esquerdistas ou que a esquerda tem maior valor político. Enfim, todos esses dados estão documentados aqui. E eu gostaria que você lesse
para entender também o caso do professor Tassos. E por fim, professor Tassos, o senhor não está sozinho. Nós estamos com o senhor, sabemos que o que o senhor está sofrendo não é um debate de ideias, mas uma perseguição descarada. E isso que está acontecendo com o senhor, que é um homem adulto, com talento, também acontece com pessoas vulneráveis. Então, conte com todo o meu apoio, estamos orando e torcendo pelo senhor.